Valeu, galera. Estamos aqui com o Pedro. Ele irá narrar a respeito de alguns fatos relacionados aos protestos que aconteceram no país dele. Um país que eu tenho amigos no Uruguai. Fala aí, Pedro. Bom, Tá tranquilo, pode falar. Pode falar? Então, no Uruguai está acontecendo o que está acontecendo mais ou menos aqui no Brasil, claro, em proporções muito menores, porque o Uruguai é um país que é mais ou menos do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, cabe dentro do Rio de Janeiro todo o país. E lá as lutas, os protestos começaram com questão ligada à educação, só ligada à educação. E no Uruguai, desde a ditadura, tu não havia repressão, desde a época da ditadura, há 20 anos, que tu não havia repressão à manifestação. Ia com a família, levava o mate, levava a criança, levava todo mundo, eram sempre manifestações pacíficas. E as últimas que foram acontecendo, teve 20 mil pessoas, que para o Uruguai isso é muito, né? um país de 3 milhões de habitantes. No Uruguai, muita gente, o que aconteceu? Começou a haver repressão por parte da polícia, e aquilo não se entendia por parte da população, porque como que tu está num regime democrático há 20 anos, depois de uma ditadura feroz, e tu acontecer com isso. Então as pessoas ficaram muito, como é que eu vou dizer, muito apavoradas, porque aqui no Brasil a repressão nunca deixou de existir, ela sempre continua a repressão policial. Lá não, então lá tu tinha 20 anos quando não havia uma repressão de fato à manifestação. Onde tu tem um presidente que teoricamente seria um presidente de esquerda, um presidente que lutou contra a ditadura, que aqui também acontece. Então lá tu tinha, e aí começou a ter repressão. Eu tive conhecidos, e aí claro, taparam o rosto, porque eles estavam realmente se infiltrando, tirando fotos, como aqui no Brasil, estavam prendendo essa gente. E depois o que aconteceu, isso pouca gente sabe, um amigo me contou, uma outra manifestação, antes de chegar na marcha, 17 estudantes estavam andando numa rua paralela, era longe ainda da rua principal, que é a 18 de Julho, que é a avenida principal. Parou, várias viaturas, colocaram todo mundo para dentro, mandaram para a comissaria, desceram a pinha, desceram o pau lá neles, depois soltaram. Isso nem no Uruguai se sabe disso. Ou seja, e o que é lá no Brasil? Que o aparato repressivo na América Latina continua muito forte e montado. Eu falei com outro amigo que também é de lá, e ele não mora ele mora no Brasil como eu falei, ele não, isso não pode ser verdade, não está acontecendo. E o aparato está montado, eles estão fazendo isso em todo lugar, tem gente sendo fichada por manifestação política. Ou seja, teoricamente nós, Brasil e Uruguai, vivemos regimes democráticos, onde o direito de manifestação política é o que nós mais temos. Isso não está sendo, não como negado, como a gente está sendo repreendido por isso, como a gente está sendo criminalizado por essas ações. Então eu estou contando só um fato que sinaliza que isso não é uma questão só do Brasil, e nós, como latino-americanos, temos que continuar lutando por isso, porque isso não é um regime democrático. Ou se é um regime democrático, é um regime democrático com muita faceta autoritária, e não é essa sociedade que eu penso, sociedade igual para a América Latina, tanto para o Brasil, que é o país que eu vivo, e o Uruguai, que é o país que eu adotei de coração também, gosto muito. Então fica aí o relato aí para o pessoal aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, continuar lutando, o pessoal da América Latina toda não deixar de lutar, que a gente não pode deixar que isso continue perpetuando, porque já está desde os anos 70 e isso segue, e não está certo, a gente tem que continuar lutando. Essa é a minha lavada de alma aí que eu deixo para você, companheiro aqui do Rio de Janeiro. Isso aí, valeu.